Nesse vídeo tu vai aprender tudo o que tu precisa saber sobre lentes. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que tu vai gostar. E aí pessoal, tranquilo? Eric Valentim aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Existem vários tipos de lente com milimetragens diferentes, aberturas diferentes e cada uma delas se encaixa para um tipo de fotografia, para um nicho da fotografia, para um estilo de fotografia. Nesse vídeo eu vou tentar te explicar tudo o que tu precisa saber sobre as diferenças entre elas e como usá-las da forma correta, ok? Para começar esse guia a gente consegue separar as lentes em três principais categorias, tá? As lentes grande angular, médias e as teleobjetivas, ok? A gente considera as lentes grande angular aquelas abaixo de 40 milímetros, então por exemplo a 35 milímetros, 24 milímetros, 16 milímetros, 10 milímetros, todas essas são grande angular. Quanto menor a distância focal, ou seja, quanto menor o número, por exemplo 10 milímetros, mais aberto, mais amplo é o campo de visão. Então por exemplo, se tu vai fotografar ambientes fechados, internos, que tu tem pouco espaço, uma lente grande angular, por exemplo, uma 24mm, é melhor do que uma 50mm, porque tu consegue mais informação daquele local. Também são interessantes para quem filma, porque elas tendem a ter uma estabilização muito melhor do que as outras lentes. O que acontece muito nesse tipo de lente é que as bordas acabam distorcendo um pouco. Então, por exemplo, se tu vai fotografar um retrato e tu colocar o rosto da pessoa muito na borda do frame, ele tende a distorcer. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado quando for fotografar retratos com grande angular. Depois da grande angular a gente tem a lente normal ou média, que é a mais conhecida de todas, as 50mm, né? Que eu tenho duas 50mm. É uma distância focal que eu gosto muito de usar, né? Principalmente para fotografar retratos, casamentos, e que dá um excelente resultado na fotografia e no vídeo também, ok? A 50 é chamada de lente normal ou média porque ela se aproxima muito ao olho humano. Então o campo de visão das 50mm é muito aproximado com aquilo que a gente enxerga de fato. Depois da lente normal a gente tem a teleobjetiva. São as lentes acima de 50mm, e aí vai de 50, 100mm, 200mm, 300mm, 400mm, 600mm, 800mm. Então, acima de 50mm já é considerado uma lente tele. Por exemplo, a 85mm que eu tenho aqui é uma lente tele. Ok? As teleobjetivas são muito utilizadas em fotojornalismo, fotografia de natureza e cobertura de esportes também, porque tu consegue ficar uma distância bem grande do assunto principal que tu está fotografando. Um efeito bem interessante que esse tipo de lente consegue oferecer na fotografia é a compressão de planos. Isso significa que quando tu está fotografando, por exemplo, uma pessoa, o fundo tende a se aproximar muito mais dela e o desfoque ele é muito mais acentuado nesse tipo de lente, né? Quanto maior a milimetragem, mais esse efeito de compressão ele é aplicado. Então classificamos as lentes em três principais grupos, só para revisar aqui. São as lentes grande angular, lente normal ou média e as teleobjetivas. Cada lente dessa se sai melhor em alguns nichos da fotografia, como eu falei, a grande angular para fotografar, por exemplo, arquitetura, ela é mais interessante, porém não se limita a só isso, né? Eu gosto muito de falar que a fotografia ela não tem regras. Então tu pode sim usar uma grande angular para fazer retratos, não tem problema nenhum de acordo com o teu gosto, o teu estilo fotográfico, ok? Agora a gente vai falar sobre a abertura. Isso aqui é bem importante, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque confunde bastante quem tá no início. Só quero te dar um recado antes. Eu tenho um curso de fotografia, o Além da Fotografia, que já tem mais de 350 alunos, tem mais de 80 aulas. Tu faz teu cadastro, já começa a estudar. É um curso completo, do zero até o avançado, onde eu te ensino tudo do básico, desde como configurar tua câmera até tu fazer a entrega da fotografia profissional. Tem vários módulos completos lá dentro, desde edição no Lightroom, edição no Photoshop, e eu tenho certeza que tu vai gostar. Esse curso é mais voltado para o iniciante na fotografia, então tu que quer comprar uma câmera ou tem uma câmera e quer aprender a usar ela ao máximo, esse curso é perfeito para ti. O link tá aqui na descrição. Cada lente tem uma abertura máxima. Tá? Quando eu falo de abertura, é a abertura do diafragma, ok? Ele é sempre representado pela letra F. Quanto maior a abertura, mais luz entra através da lente até o sensor da câmera. Então, quanto menor o número do F, por exemplo, aqui eu tenho uma 50mm f1.8. Presta atenção aqui que é bem importante, esse detalhezinho aqui às vezes confunde, ó.
A abertura máxima dessa 50mm aqui é f1.8, ok? É uma grande abertura. Quanto menor o número, maior a abertura da lente. Isso aqui tem que ficar gravado na tua cabeça. Toda vez que tu ouvir alguém falando, tu já tem que pensar nisso. Então, quanto menor o número, maior a abertura, ok? Essa lente tem a abertura máxima f1.8. E todos os anúncios que tu for pesquisar na internet, sempre vai aparecer a abertura máxima da lente. Porque isso é muito importante, né? Quanto maior a abertura, mais clara é a lente, ok? E lentes mais claras são melhores para fotografia. Não só porque permitem que entre mais luz até o sensor, mas também porque ela controla a profundidade de campo. Então a gente tem, com abertura grande, profundidade de campo bem rasa. Por exemplo, em f1.8 a gente tem um desfoque de fundo muito maior do que uma lente f4, f5.6, por exemplo. Ok, vou deixar um exemplo aqui na tela para vocês terem uma noção. Eu gravei com a lente em f1.8 e depois com a lente em f10. Olha a diferença do desfoque de fundo, ok? Quanto mais fechado o diafragma, menos desfoque de fundo a gente tem, ok? Aqui do lado também eu tenho uma outra lente, que é essa 24-105, que ela é f4. Tem a abertura um pouco menor, não permite tanta entrada de luz quanto a 50mm e eu não tenho um desfoque de fundo tão acentuado quanto nessa lente aqui. Então vimos que a abertura do diafragma controla duas coisas muito importantes na fotografia: a entrada de luz e a profundidade de campo, que interfere diretamente no desfoque de fundo. Tem que ficar claro isso aqui para vocês. Quanto menor o número do f, maior é a abertura. Quanto maior o número do f, menor a abertura. Todas as minhas lentes têm a abertura fixa, inclusive essas duas lentes zoom que eu tenho aqui. O que isso significa? Que, por exemplo, aqui a 24-105, ela é f4 desde o 24mm até o 105, então eu posso dar o zoom tranquilo que a abertura não se altera. Isso não acontece, por exemplo, na lente do kit, a 18-55. Geralmente essa lente ela vai de ou f3.5 a f5.6 ou as mais novas que vão de f4 a f5.6. O que isso significa? Que em 18mm tu tem a abertura máxima da lente, f4 ou, dependendo da versão da tua câmera, se é mais antiga ou mais nova, f3.5, abertura máxima. Conforme tu dá zoom na tua lente, o diafragma fecha também. Então ela tem a abertura variável, não tem a abertura fixa. Normalmente essas lentes com abertura variável têm um valor muito mais baixo do que as lentes com a abertura fixa. Ok? Isso é muito importante que vocês saibam. Eu já recebi dúvidas de alunos com relação a isso. Eric, eu tô dando zoom na minha lente e a abertura ela tá se alterando. Sim, justamente por isso, porque a tua lente ela tem a abertura variável. Isso acontece com várias lentes, não é nenhum problema da lente, ok? Realmente quando tu dá o zoom, a lente automaticamente ela acompanha o zoom e vai fechando um pouco mais o diafragma. Outro ponto bem importante que vale ressaltar aqui é que em lentes fixas, como essas aqui, ó, 50mm, eu tenho duas a 85mm e a que tá me filmando aqui que é a 35mm, a gente não tem o zoom. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas algumas pessoas se confundem com isso. Ah, Eric, eu comprei uma 50mm, mas ela não tem zoom. Sim, gente, elas têm a distância focal fixa, elas não se mexem. Então, se tu precisa se tu precisa fotografar algo que está muito distante, o zoom são os teus pés. Tu tem que se aproximar do objeto para fotografar. Também, se tu precisar fotografar algo mais aberto, tu precisa se afastar, ok? Diferente das lentes zoom, né? As lentes zoom são mais versáteis. Então, tu parado, tu consegue dar um zoom e focar em algo que está muito distante ou abrir mais o ângulo para fotografar mais informações, certo? As lentes fixas também são conhecidas como lentes prime. Normalmente elas têm a abertura maior do que as lentes zoom, e eu já dei esse exemplo para vocês, né? As 50mm aqui, as duas que eu tenho é f1.8, enquanto essa lente zoom aqui que vai de 24 a 105, ela tem a abertura máxima de f4. Então, nas lentes fixas ou prime, a gente tem aberturas maiores. Em contrapartida, como eu falei para vocês, as lentes zoom, elas são muito mais versáteis, né? Então, por exemplo, para ter um kit com a 50 a 35mm que está aqui na minha câmera me filmando e a 85mm, eu tenho três lentes que basicamente eu consigo trabalhar qualquer nicho da fotografia com essas três lentes, mas quando eu preciso de uma lente diferente, eu preciso trocar. Isso me faz perder tempo, eu preciso ter uma bolsa carregando comigo o tempo todo e é um pouco improdutivo. Ao contrário da lente zoom, né? Que aqui eu tenho todas as distâncias focais em uma lente só.
não preciso ficar trocando, eu só altero o zoom aqui na lente mesmo. É muito mais rápido, muito mais prático, muito mais versátil. Vou focar em lentes fixas. Saiba que tu vai precisar de mais de uma, dependendo daquilo que tu fotografa. Agora, se tu pegar uma lente zoom, tu vai ter uma lente versátil para fotografar tudo com uma lente só, tá? Então tem que colocar isso na balança. Outro ponto bem importante, gente, é que as lentes, elas têm dois tipos de foco, foco manual e foco automático. Eu recomendo sempre que vocês usem o foco automático. Confiram sempre na lente de vocês se está em AF e não em MF. AF, foco automático, e MF, foco manual, tá? Foco manual exige que tu faça o foco aqui, ó, no anelzinho da lente, tá? Isso aqui para quem vai filmar alguma coisa que esteja parado, ou até fotografar algo que está parado, ou tua câmera está no tripé, para fazer o foco ali bem preciso, às vezes funciona muito bem. Mas para quem vai fotografar ensaio, casamento, qualquer outro tipo de fotografia, sempre no foco automático. Sempre, a câmera faz um ótimo trabalho, ok? Sempre usa no foco automático. E agora a gente vai entrar num ponto bem delicado que confunde muito os iniciantes, tá? Que é a questão do encaixe das lentes. Toda lente ela tem um encaixe, um bocal aqui. E cada câmera aceita um tipo de lente. Isso é um pouco chato e confunde bastante. Eu vou falar aqui sobre as câmeras e as lentes da Canon, tá? Que é o que eu utilizo. Se tu tem outra marca, Nikon, Sony, dá uma pesquisada depois quais os tipos de encaixe que a tua câmera suporta, ok? Mas entenda aqui qual que é a lógica, tá? Que tu vai aplicar em todas as outras marcas. No caso da Canon, a gente tem as primeiras lentes, desde as SLR até as DSLR, as lentes sempre tiveram um encaixe EF, que é o caso das duas lentes que eu tenho aqui, ó, com encaixe EF. Ela tem uma bolinha vermelha aqui do lado. Eric, como que eu sei que a minha lente é EF ou FS? Sempre tá escrito aqui na lente, tá, gente? EF. Ó, no caso dessa aqui, 2470, tá escrito aqui EF. Sempre tá escrito, ok? Então, essa lente, sempre que tiver escrito EF, ela é para câmeras de sensor full frame. EF, full frame, tá? E ela sempre vai ter essa bolinha vermelha. Se tu tem uma câmera APS-C da Canon, ela vai suportar tanto as lentes EF quanto as lentes EFS, ok? As lentes EFS eu não tenho nenhuma aqui, tá? Mas ao invés dessa bolinha vermelha que tem aqui do lado, ela vai ter um quadradinho branco. Tem sempre essa diferenciação entre as duas lentes. Então, se tu tem, por exemplo, uma Canon T100, T5, T5i, SL2, SL3, T7, T7 Plus, 80D, 70D, 60D, todas essas câmeras são câmeras APS-C e em todas elas tu consegue usar lentes EF e lentes EFS. Isso tem que ficar bem claro, certo? Um tempo depois, a Canon lançou algumas câmeras compactas mirrorless. Por exemplo, a M50, a M50 Mark II. E essas câmeras, elas têm um encaixe diferente das DSLR. Então, elas não usam mais essas lentes EF e EFS que eu falei para vocês. O encaixe delas é EFM. Então, as M50 e M50 Mark II usam as lentes EFM, certo? Eric, dá para usar alguma dessa lente na minha câmera M50, M50 Mark II? Gente, dá, mas vocês precisam de um adaptador, ok? Então, se vocês têm, por exemplo, uma 50mm EF, como é o caso dessa aqui, e querem usar numa M50, vocês precisam de um adaptador que vai alterar o encaixe aqui para poder dar certo na tua câmera. E aí, as lentes mais recentes da Canon, que é o caso dessas que eu tenho aqui, ó, da 24-105 a 85mm, elas têm o encaixe RF. O encaixe RF ele é exclusivo das câmeras da linha R, as mirrorless da Canon. Então, se tu tem uma RP, uma R, uma R6, uma R10, uma R50, uma R100, todas elas têm um encaixe RF, ok? Então, essas lentes aqui são RF. Elas não têm mais a bolinha vermelha, como é o caso da EF. Ela tem um risquinho vermelho, tá? Para diferenciar de novo. E aí, a Canon lançou uma nova linha de lentes RF, que são as lentes RF para o sensor cropado, como é o caso da EF, que tem a EFS, a Canon agora lançou a RF e a RFS, ok? Que é para o sensor cropado. Eu sei que é um pouco confuso, mas fiquem tranquilos, que depois vocês aprendem isso aqui, não tem mais erro, tá? Então, se tu tem, por exemplo, uma R100, uma R10, uma R50, uma R7, essas câmeras aceitam tanto as lentes RF quanto as lentes RFS. O contrário não funciona, tá, gente? Até acabei esquecendo de falar. As câmeras de sensor cropado, tanto
as DSLR quanto as mirrorless, elas aceitam tanto as lentes EF, EFS, RF e RFS, porém as câmeras com sensor full frame, elas não aceitam as lentes EFS e RFS, tá? De novo, é confuso, eu sei, mas com o tempo isso fica tranquilo. Então, se tu tem uma câmera full frame, uma R, uma RP, uma R8, R6, esquece as lentes RFS. Final S não existe para câmera full frame, somente as RF ou as EF, que a gente consegue usar também nas mirrorless usando um adaptador, certo? Eric, eu tenho uma Sony, eu tenho uma Nikon. Pega esse conceito que eu acabei de explicar e dá uma pesquisada na internet, no Google, sobre os tipos de encaixe que tem na tua câmera, tá? É tranquilo, depois que tu pega não tem mais erro. Eric, por que tem algumas lentes que são mais caras do que as outras? Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês duas lentes que tem preços bem diferentes. A 50mm f1.8 é uma das mais baratinhas RF que a gente consegue comprar. Eu sei que falar baratinho hoje no Brasil tá bem complicado, mas se a gente levar em consideração os preços dos produtos, essa aqui é uma das mais em contas, essa RF 50mm f1.8. E eu tenho aqui uma 24-105 f4. E se a gente olhar aqui ao redor dela, ela tem um anel vermelho, tá? Que destaca, né, que essa lente é da série L da Canon, né? A série L são as lentes profissionais da Canon, então ela tem um valor muito mais alto do que essa aqui, podendo chegar aí até 6 vezes a mais do que essa RF 50mm. Existe também uma 50mm RF 1.2, que é, sei lá, o dobro do preço dessa 24-105, que também é da série L, tá? Por que tem essa diferenciação de preço? Primeiro, gente, as lentes da série L, né, que tem esse anel vermelho, são lentes muito mais caras, como eu falei, são lentes profissionais, porque elas têm elementos óticos que dão uma imagem, uma fotografia, um vídeo muito mais bonito, com uma nitidez muito mais absurda, ok? E normalmente essas lentes têm, por exemplo, estabilizador de imagem, que ajuda demais para filmar na mão, quando tá filmando na mão, e para fotografar com baixa velocidade do obturador. Ok? Isso ajuda demais, o estabilizador. Então essas lentes tendem a ser muito mais caras porque são lentes mais profissionais, certo? E também tem um outro fator, quanto maior a abertura da lente, ela tende a ser mais cara também. Por exemplo, a 50 f1.2, que eu falei para vocês, que é RF, a abertura dela é 1.2, é uma abertura enorme, tem uma entrada de luz muito grande e o desfoque de fundo dessa lente é absurdo, além de ser muito nítida. Tá, então ela é muito, muito cara, certo? Existe também um outro detalhezinho que é com relação ao diâmetro da lente. Toda lente ela tem um diâmetro, certo? E para que tu precisa saber desse diâmetro? Primeiro, para comprar filtros, tu quer colocar um filtro ND ou um filtro UV, que é o caso que eu uso aqui na 24-105, ó, só para proteger o vidro, tu precisa saber o diâmetro da tua lente. E normalmente esse diâmetro ele vem assinalado na frente aqui, ó, no elemento óptico. Aqui, por exemplo, tem o símbolo do diâmetro e tá marcando aqui para mim que essa 24-105 ela tem um diâmetro de 77 milímetros. Então, quando tu for comprar um filtro, saiba que tu tem que pegar o filtro com o diâmetro de 77 milímetros para poder funcionar na tua lente. Gente, e lembrando, essa minha 24-105 aqui tá à venda. Então, se tu tiver interesse, me chama lá no Instagram. Ela tá nova na caixa com todos os acessórios. Zerada, gente, não tem nenhuma marca de uso. Eu tô vendendo ela. Se tu tiver interesse, me chama. O preço é muito bom. O preço tá muito bom, tá? Eu já vi gente vendendo por quase R$1.000 a mais do que eu tô pedindo nessa lente aqui e ela tá novinha. Então, se tu tiver interesse, me chama no Instagram, @ericvalentim. Gente, eu acho que eu falei tudo o que eu precisava falar sobre lentes. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, ou se tu quiser acrescentar alguma coisa que de repente eu esqueci, pode comentar aqui embaixo também para ajudar, ok? E se tu assistiu o vídeo até o final aqui, quero te agradecer e pedir para tu comentar a hashtag além da fotografia, para eu saber que tu chegou até o final desse vídeo. Vocês sabem que é muito importante assistir os vídeos até o final, se vocês gostam aqui do meu trabalho, do meu conteúdo, porque assim o YouTube continua entregando conteúdo para novas pessoas aqui no YouTube. E lembrando, gente, agora o canal tem um patrocínio, né? Uma loja parceira aqui, e eu tô muito feliz porque graças a vocês, graças ao crescimento do canal, que a gente conseguiu essa parceria com a Elis Equipamentos Fotográficos, que foi onde eu comprei a minha R6
M6 Mark II, meu MacBook. É uma loja excelente, com preços excelentes e um atendimento muito bom. Então, se tu tiver interesse em comprar uma lente nova, uma câmera nova, chama ela lá no Instagram, @elis.equipamentos-fotográficos, e fala que tu conheceu aqui através do canal para continuar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Se quiser trocar uma ideia comigo, me chama lá no Instagram. Valeu, falou e até mais.